Olá, querido aluno, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar de tipo de auditoria interna no setor público. Então, nessa aula nós vamos trazer conceitos históricos, como se desenvolveu a auditoria, o controle interno no setor público, e vamos falar dos tipos de auditoria interna no setor público. Então, vamos seguir aqui o nosso material, e aqui nós vamos ter no nosso material o controle interno na administração pública. Ele vai trazer toda a histórica do controle interno na administração pública, todo o histórico dele, tá? Desde ali do seu primeiro momento que a administração pública teve seu controle interno em normativos, em fase prática. Nós vamos ver que foi com a criação do Departamento Administrativo do Setor Público, chamada DASP, em 1936. Então, o controle interno nasce no Brasil nessa época. Então, a gente vai ver aí que esse órgão tinha como atribuição racionalizar a administração mediante simplificações, padronizações e aquisição racional de materiais. Também deveria atuar por meio de revisão de estrutura e aplicações de métodos na definição de procedimentos. A gente vai ver que nesse período foi instituído o concurso para ingresso nos quadros de carreira da administração pública. Mais para frente nós vamos ver o fundamento de controle interno, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que é importante destacar? E aí eu vou destacar, tá, que no Brasil o controle interno na administração pública teve um marco inicial com a criação do quê? Do Departamento Administrativo do Setor Público, a DASP, tá bom? Em 1936, tá? Qual era a atribuição desse órgão? Tá? Era sua atribuição de racionalizar a administração mediante o quê? Simplificações, padronizações e aquisição racional de materiais, ok? E a gente vai ver que ele tem uma função secundária, que também é atuar no meio de revisão de estrutura e aplicações de métodos na definição de procedimentos. Vamos seguindo. O fundamento do controle interno na administração pública brasileira está no artigo 76 da nossa querida Lei 4320 de 64, chamada Lei do Direito Financeiro, tá? Esse artigo estabelece que o Poder Executivo exercerá 3 tipos de controle na condução orçamentária. Tá? A primeira dela, a legalidade dos atos que resulte na arrecadação da receita ou na realização de despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações. Esse é o primeiro ponto do artigo 76 da Lei 4320. Segundo ponto, a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores públicos. E um terceiro ponto, o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários, em termos de realização de obras e prestações de serviços. Tá bom? Basicamente nesses 3 pilares. E aí, para a gente gravar, o que a gente vai fazer? O primeiro pilar, ele vai falar de quê? De legalidade dos atos. Tá? Muito voltado ali para o controle de receita, despesa, nascimento e extinção de direitos e obrigações. Tá? Vai estar voltado ali para o aspecto contábil, basicamente. Tá? A realização desses atos contábeis. O segundo, vai se importar com quem está fazendo, por quem está lançando, se o agente que está executando esse processo é o que deveria ser. Se é o agente que está
executando determinado processo se ele não está ultrapassando esses limites legais do tópico 1 que nós vimos. Então, a fidelidade funcional é quem que deve autorizar a saída desse recurso. É o agente de fato que executou ou um outro agente substituiu ilegalmente. Então, basicamente isso. E essa aqui é a fidelidade funcional, vou marcar aqui, né? E um terceiro aspecto, tá? Vai falar no cumprimento dos programas de trabalho expresso em termos monetários. Então, tudo que se executa no país, existe um programa funcional, tá? Determinado recurso foi reservado para isso, para esse determinado programa. Bom, então, o cumprimento deve seguir. Eu não posso pegar o recurso de um programa de trabalho e utilizar em outro sem autorização adequada. Ok? Basicamente isso. Se a gente pula esse aspecto da Lei 4320 de 64, é a lei que funciona, que vigora no país até hoje, e aí é a lei mãe aí da contabilidade governamental, tá? E também do direito financeiro. O Decreto-Lei 200 de 67, aquele decreto-lei que vem trazer a organização da administração pública, estabeleceu algumas atividades da administração pública, tá? E essas atividades da administração pública obedeceriam alguns princípios fundamentais de planejamento, coordenação. Então, existem alguns princípios fundamentais, bom, e eu vou numerar ele com outra cor aqui, tá? Quais são os princípios? Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Tudo isso no artigo 6º do Decreto-Lei 200. E aí a nossa apostila ela vai abordar o aspecto quanto ao controle. Tá? E aí ele inicia aqui, ó. Quanto ao controle seria exercido em todos os níveis, em todos os órgãos. Ele compreende controle pela chefia competente, pelos órgãos próprios de cada sistema e pelos órgãos do sistema de contabilidade e auditoria, artigo 13. Tá bom? E aí, a nossa apostila vai falar, olha, cada ministério passou a ter sua inspetoria de finanças, como que? Órgão setorial. E aqui nós temos um tipo de controle interno, tá bom? Órgão setorial do sistema de administração financeira, contabilidade e auditoria. Cujo órgão central é quem? A Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, artigo 23, ok? Basicamente isso. Então, aqui nós temos uma organização, fruto típico do Decreto-Lei 200, que traz a organização da administração pública. Então, ele vai falar, a administração pública é pautada no princípio do planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Artigo 6º, está aqui em cima, tá bom? Está aqui, tá? Começa a organizar. E aí, a nossa apostila, como está voltada para a auditoria, ela vai pegar o quê? A parte de controle. E aí a gente vai ver aqui embaixo que essa parte de controle, tá? Vai ser exercido em diversos níveis, tá? Pela chefia competente em diversos órgãos. Mas em cada ministério vai ter uma inspetoria de finanças próprias, chamado órgão setorial. Então, vamos lá, vamos dizer que fosse no dia de hoje, que estivesse nascendo, o Ministério da Educação, se tem seu órgão próprio, o Ministério da Agricultura, o seu órgão próprio. Cada Ministério, o Ministério da Defesa, o seu órgão próprio, vai ter um órgão próprio, que é chamado de órgão setorial. E tudo isso
vai estar centralizado na Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, que a gente leva a crer hoje que é a Controladoria Geral da União, ok? Basicamente isso, tá? E aí, com relação aos custos de bens e serviços, tanto a Lei do Direito Financeiro, a 4320, quanto o Decreto-Lei 200, no artigo 25, tá? E artigo 79, vai estabelecer que a contabilidade deve apurá-los. Apurá-los o quê? O custo, pessoal. Tá? O custo de quê? De bens e serviços. Então, vai estar tanto na Lei 4320, artigo 85, quanto no Decreto-Lei 200, artigo 25, artigo 79. Tá bom? Isso a fim de buscar uma prestação de serviço econômica, evidenciar o resultado da gestão. Então, a gente mede o quanto a gente está gastando para produzir determinado serviço para a sociedade. Então, isso aí tem que ser mensurado, porque para ver se vale a pena a administração pública ela exercer por meios próprios essa prestação de serviço. Ou se compensa mais ela terceirizar. Ou se há alguma impropriedade que precisa ser consertada, porque o serviço está muito caro para ser repassado para o cidadão. Então, é a forma da gente apurar esses aspectos. Tá? E lá na frente a gente vai ver que esse aspecto é replicado na Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, o ALRF, volta a exigir a apuração de custos, como se fosse novidade. Tá? Então a gente vai ver aqui outro aspecto, podemos dizer histórico, a Lei de Responsabilidade Fiscal voltando a exigir essa apuração de custo. Talvez, pelas leis anteriores, ter um espaçamento muito longo e essa apuração de custo deixar ao longo da história de ser concretizada, talvez a Lei de Responsabilidade Fiscal veio dar esse reforço, tá bom? E aí a gente vai ver agora essa parte conceitual do controle interno nas constituições. Como que ela apareceu? Qual foi a primeira vez que o controle interno aparece numa Constituição Federal? Tá? A gente vai ver que nós temos diversas constituições no país, tá bom? E uma delas é a Constituição de 1967. Essa Constituição para o controle interno é importante. Por quê? Porque é a primeira vez, tá, que o termo controle interno aparece na Constituição Federal. E ela aparece na forma do seu artigo 71, que vai dizer para a gente: a fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida pelo Congresso Nacional através de controle externo e dos sistemas de controle interno de cada poder, instituído por lei. E aí a gente tem que lembrar da nossa aula de número 5 ou 6, se não me engano, que vai falar de controle interno, controle externo, as classificações, auditoria privada, auditoria governamental. Então, para a gente dar uma relembrada aqui, a gente vai entender que o controle externo é feito dentro de um mesmo poder. Então, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? Quando o alto escalão do poder executivo fiscaliza o seu próprio órgão, nós temos o quê? O controle interno. Quando o poder legislativo fiscaliza os seus próprios órgãos, nós temos o quê? O controle interno. Quando o poder judiciário fiscaliza seus próprios órgãos, nós temos o quê?
o controle interno. Mas quando um poder executa a fiscalização de outro poder, nós temos o quê? O que nós chamamos de controle externo. Basicamente isso. Então, aqui é interessante a gente conceituar essa parte, tá bom? Até para a gente entender que aqui o Congresso Nacional é o quê? Poder legislativo. Faz o controle externo de quem? Do Poder Executivo, ok? Então, o próprio conceito da Constituição traz isso para a gente, certinho? Podemos continuar? E a gente vai ver a replicação, tá? E evolução desse sistema de controle interno nas próximas constituições, tá? Deixa eu ver se eu pulei aqui, eu não li, ó. Tá? Acabei pulando essa segunda parte, a gente vai ver aqui que a Constituição Federal de 88 estabeleceu com mais clareza o controle interno, ao mesmo tempo que consagra no texto constitucional os princípios básicos da administração pública. Então, ele trouxe tanto o controle interno, mas trouxe consagrando os princípios básicos da administração pública. Então, vamos lá. Olha, o artigo 70 da Constituição, agora de 88, ele vai trazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncia de receitas, será exercido pelo Congresso Nacional mediante controle externo, esse sistema de controle interno de cada poder. Basicamente, ele pegou o artigo 70 lá da Constituição de 67 e deu uma ampliada. Porque se a gente voltar lá no artigo 70 da lei da Constituição, 71, perdão, artigo 71 da Constituição de 67, a gente vai ver que a fiscalização é financeira e orçamentária só. Aqui, no artigo 70 da lei, da Constituição de 88, ele vai trazer tanto a parte contábil, orçamentária, mas vai trazer também, eu vou marcar de outras cores, olha, a financeira, operacional e patrimonial. É isso mesmo? Só conferir para ver se eu não pulei. Não, ó, tá errado. É financeira e orçamentária. Tá, então deixa eu apagar aqui, ó. Financeira e orçamentária é que está lá na Constituição de 67. Tá bom? Contábil, operacional e patrimonial são institutos novos, que só vai surgir na de 88. E aí, além dessas áreas que foram expandidas como atividades, tá? Ela aumentou seu escopo, ela destrincha a administração pública federal tanto em direta quanto em indireta, tá? E aí vai trazer os diversos princípios quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Será exercida, aqui está igual, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ok? Aí nós vamos ter o artigo 74, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o quê? O sistema de controle interno com a finalidade de, aí nós temos alguns aspectos, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, execução de programa de governo e orçamento da União, ou seja, fazer o controle daquilo que foi previsto nos orçamentos, nos instrumentos de orçamento da União, ok?
comprovar a legalidade e avaliar o resultado quanto à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Ou seja, avaliar se o recurso público está chegando, está sendo executado com eficácia, está cumprindo aquilo que foi delegado, tá? Se há uma eficiência nessa gestão orçamentária, financeira ou patrimonial, basicamente isso. Exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, bem como os direitos e haveres da União, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional, e aí vai trazer aqui para a gente, o responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Então, o controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, o seu dever é o quê? Dar ciência a quem? Ao TCU, Tribunal de Contas da União, pessoal. Tá? Basicamente isso, de forma que nós possamos compreender os diversos aspectos, tá bom? Basicamente isso, tá? Então, quais são os tópicos que o sistema de controle interno tem que trabalhar de forma integrada? Avaliar o cumprimento das metas, dos orçamentos, dos instrumentos orçamentários, comprovar os aspectos de legalidade e avaliar ali os resultados, como eficácia, eficiência, tá? Avaliar se aquilo que está sendo executado com recurso público está trazendo resultado de fato para a administração pública. Exercer o controle das operações de crédito, não deixar o controle, tá, entre aspecto de receita e despesa, tá, que a lei de responsabilidade fiscal vai falar muito dela, do equilíbrio econômico-financeiro, tá bom? E também apoiar o controle externo, tá? E aí o parágrafo 1º do inciso 4º vai falar basicamente isso aí, tá bom? Que o controle interno, quando tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União. E se não der, corre risco de ser responsabilizado solidariamente. E nessa comparação aí que nós vamos ver entre as constituições, tá? A gente vai ver que a Constituição vigente, ela tem algo diferente da anterior. A atual não se restringe a aspectos financeiros e orçamentários, aquilo que a gente marcou aqui em cima, ó, de verde. Ela abre o leque para o contábil, operacional, patrimonial, basicamente isso. Ó, aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, patrimoniais, basicamente amplia esse leque. E aí, a nossa apostila vai trazer para a gente o que é contábil, o que é uma fiscalização financeira, o que é uma fiscalização orçamentária, o que é uma fiscalização operacional, o que é uma fiscalização patrimonial, tá? Vamos lá? Basicamente isso. E aí a gente tem toda a nossa aula mapeada aqui, tá? Tudo em cima do texto constitucional da Constituição de 1988, seu artigo 70. Ok? Basicamente isso. Então, deixa eu trocar a cor aqui para a gente não se enrolar. Fiscalização contábil. O que é a fiscalização contábil? Vai verificar, tá? Ela vai dizer a respeito dos procedimentos necessários para avaliação e certificação. Mas de que forma? Ela vai buscar garantir
que a contabilidade do órgão, da entidade, registra adequadamente e fidedignamente os atos e fatos que envolvem os sistemas orçamentário, ou seja, se a escrituração está sendo feita de forma correta, tanto no aspecto orçamentário, quanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto patrimonial. Ok? Basicamente isso. Tá? Então, ali, em termos de escrituração, de registro, de controle, tá? Que envolve os atos e fatos do sistema orçamentário, financeiro, patrimonial, é a contabilidade, a fiscalização contábil. O registro está correto, tem alguma omissão de despesa, de receita aqui, tá? Basicamente isso. Também o objetivo é validar transações registradas, ou seja, a transação foi feita de forma adequada, o registro complexo autorizado por quem de direito, valores exatos, tá? Então vai verificar, a administração recebeu uma nota fiscal, tá? Referente a um serviço que foi prestado em uma de suas instalações. A nota fiscal está de acordo com aquilo que foi solicitado, com aquilo que foi empenhado, tá, pela administração pública. Para quem não conhece, tá, a administração pública, quando vai realizar algumas despesas, ela utiliza um sistema chamado CIAF. CIAF. É um dos sistemas que há pouco tempo foi até invadido. Tá bom? E para executar a despesa, esse CIAF, o órgão ali tem que fazer um documento chamado empenho, que ele entrega esse documento empenho como se fosse um cheque pré-datado para o fornecedor fornecer serviço, material, tecnologia e outras coisas mais. Quando o fornecedor entrega isso para a administração financeira, é feito um termo chamado liquidação, nesse sistema CIAF, onde a administração fala, olha, ele prestou o serviço de forma correta, entregou toda a documentação de forma correta, pode fazer o pagamento. E aí vai chegar um recurso financeiro para fazer o quê? O pagamento. Por que eu trouxe isso? Porque em todas essas etapas aqui, há registros contábeis. E aí é onde a fiscalização contábil pode verificar se o documento do fornecedor está de forma adequada, se foi recolhido o imposto ou não, ou se a administração pública tem um dever de reter os tributos ali exigidos, se o valor da transação é compatível com aquilo que foi executado. Então, a fiscalização contábil vai trabalhar nesses aspectos. Tá ok? Basicamente isso. E aí nós temos a fiscalização financeira, que se ocupa em verificar se a administração dos recursos financeiros está sendo realizada de acordo com as normas e princípios da administração pública. Tá? Basicamente isso. Então, aqui na fiscalização financeira, o que é verificado? Se os recursos financeiros estão sendo realizados de acordo com a administração pública. Isso não só em relação à arrecadação, ao gerenciamento e aplicação dos recursos, mas também a regularidade das renúncias de receita e concessões de auxílios e subvenções. Basicamente, ele vai trazer que a lei de responsabilidade fiscal vem conferir grande relevância ao acompanhamento e fiscalização financeira. Ela impõe severas penas aos administradores descuidados. Tá? Bastante interessante frisar isso. Tá bom?
Fiscalização orçamentária. Tá? A fiscalização orçamentária não se resume apenas em conferir se as despesas estão previstas no orçamento anual ou se foram fielmente executadas. Deve confrontar esta com a Lei de Diretriz Orçamentária e o Plano Plurianual, tudo a fim de assegurar o cumprimento dos programas traçados pelos representantes do povo. Basicamente, a fiscalização orçamentária, ela vai se dar através de 3 instrumentos. O chamado PPA, a chamada LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. Basicamente isso. Então, não é só verificar aqui na LOA, mas ela tem que cumprir aspectos macros, tá? Como o programa definido lá no PPA, tá? Se é um programa plurianual, tá? Se esse tipo de gasto não ultrapassa algum limite da LDO, basicamente isso. Não só devo verificar o aspecto da lei anual, mas tem que dar uma olhada nos outros instrumentos, tá ok? E toda a regra, tá, de fiscalização orçamentária, tá, de execução do orçamento. Aqui eu posso trazer até uma coisa que eu acabei falando lá em cima, tá? Quando a gente executa o orçamento, eu não vou nem aprofundar, tá? Eu falei aqui do aspecto do CIAF, aquilo que é executado aqui, ó, nesse sistema, tá? Quando eu estou executando, vou passar uma linha aqui na liquidação, a linha vermelha. Até a liquidação, eu tenho a execução orçamentária. Por quê? Porque o recurso financeiro ainda não saiu. Nessa etapa, depois da liquidação, onde vem o pagamento, eu tenho a execução financeira, que é onde se faz a saída do recurso financeiro em si. Então, quando eu tenho uma fiscalização aqui, eu tenho essa fiscalização aqui embaixo, a orçamentária, tá? Quando eu tenho a fiscalização aqui de baixo, que é a saída efetiva do recurso financeiro para pagamento, eu tenho fiscalização financeira, ok? Na prática é isso. Nós temos um terceiro tipo de fiscalização. Opa, marquei aqui no lugar errado. É a chamada de fiscalização operacional, tá? Que vai fazer o acompanhamento, a avaliação das ações empreendidas pelo órgão ou entidade para alcançar os seus objetivos institucionais. Então, esse tipo de fiscalização aqui vai verificar como os trabalhos são realizados dentro daquele órgão, de forma que possa chegar ali no cumprimento do objetivo institucional. Então, por exemplo, a Força Aérea Brasileira, qual é a sua missão institucional? Garantir o controle do espaço aéreo brasileiro. Então, se eu for fazer uma fiscalização operacional na Força Aérea Brasileira, eu tenho que verificar se o sistema de controle, tá, de voo, do sistema de controle do espaço aéreo, de fronteiras, de diversas aeronaves que estão adentrando ao território, se a gente consegue captar, se a gente consegue controlar, se a gente consegue operacionalizar tudo isso aí. Então, essa é a forma.
E aí, quando vocês ouvirem 3 palavras-chave, tá? A gente já falou na aula inicial que falava sobre fiscalização operacional, sobre auditoria operacional, sempre vai ter essas palavras, sempre não, toda vez que tiver uma fiscalização ou auditoria operacional. Sob aspecto de economia, sob aspecto de eficiência e eficácia, nós estamos falando de fiscalização operacional, tá bom? Essa fiscalização muito deficiente na administração pública, isso ocorre em função que não há um sistema de apuração de custo, como você viu anteriormente, assim como indicadores para avaliar resultado. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, desenvolve projetos visando preencher tais lacunas. Tá? Hoje em dia, a gente já deu até um avanço em relação a isso aqui. Tá? A própria administração pública federal, ela tem ali o sistema de custos do setor público já visando controlar isso aqui. Tá? Então, essa deficiência deu uma diminuída. Finalmente, a fiscalização patrimonial, então, a última aqui, diz respeito não só ao controle de bens móveis e imóveis, ela inclui também crédito, título de renda, participação e almoxarifados, além das dívidas e, de fato, que direto ou indiretamente possa afetar o patrimônio, tá? Então, o que é comum, tá? Nessa fiscalização patrimonial, a verificação ali dos almoxarifados, tá? O controle de bens móveis, os bens duráveis que duram mais de 2 anos, os bens imóveis, e basicamente isso, tá? E aí tem alguns detalhes aqui, que o autor lança aqui como crédito, título de renda, mas isso aqui é jamais difícil de acontecer, tá bom? Procedimento dos órgãos de controle interno, tá? E aí quando ele vai falar de procedimentos dos órgãos de controle interno, ele traz uma abordagem aqui sobre o relatório de auditoria, tá? Então, o relatório de auditoria é o documento emitido pelo auditor que refletirá o quê? Resultado dos exames efetuados. Esse relatório deve seguir padrões, tá? Usualmente adotados em auditoria governamental. Então, vai seguir o quê? Padrões usualmente adotados em auditoria governamental. Tá? Então, o relatório de auditoria, na auditoria governamental, tem que seguir esses padrões. Mas é possível admitir adaptações, tá bom? De forma que o auditor consiga transmitir a sua informação. Então, às vezes, ele precisa ir além desse padrão usual. E aí é que ele vai fazer esse tipo de adaptação, tá? Utilizando outras informações que possam não prejudicar a interpretação e a avaliação dos resultados do trabalho. Ok? Basicamente isso. Nós temos também a linguagem do relatório, tá? Que deve ser o quê? Clara, precisa, direta, coerente. Tem que ser um relatório escrito de forma adequada. Tá bom? E a gente vai ver que é importante, tá? Que haja um programa de supervisão e revisão dos trabalhos, a fim de aperfeiçoar e assegurar a qualidade dos relatórios de auditoria. Tá? Então, essa supervisão para que o relatório saia de forma concisa é boa. E aí o nosso autor vai trazer um exemplo aqui, tá? Onde diversos setores, tá? Do comando da aeronáutica utilizam ali comissões de avaliação de auditoria interna, tá? De bens, valores e dinheiro, e aí no final esse relatório, essas comissões encaminham os relatórios parciais para que seja anexado em um único relatório, tá? Basicamente isso. Ele vai falar de prazo,
vai falar de outras coisas aqui que eu vou deixar para uma leitura de vocês aqui, porque é uma aplicação prática, então não tem por que eu estar explicando isso aqui. Tipos de auditoria de controle interno. E a gente vai ver que a instrução normativa, número 16 do Ministério do Planejamento, da Economia, fazendo planejamento, tá? Vai trazer os tipos de auditoria. Basicamente, isso aqui vai repetir, tá? Aquilo que nós vimos lá nas aulas 4, 5 e 6, tá bom? Então, auditoria de gestão vai estar muito ligado aqui. E deixa eu tirar essa cor aqui, botar uma outra cor, botar com verdinho de novo. A auditoria de gestão tem o objetivo de verificar o que? A regularidade das contas, verificar o que? A realização dos contratos. Ih, acabou marcando aqui, no lugar errado. Não está querendo marcar aqui no meio, não. Deixa eu tirar aqui, então, tá? A realização dos contratos, deixa eu marcar aqui com a caneta, que é melhor. Convênio, acordos ou ajustes, a honestidade na aplicação do dinheiro, chamada probidade, e o zelo da administração com valores e outros bens da União a ela confiado. Tá? Basicamente isso. Vai verificar a existência física, os exames de documentação, verificação de cumprimento de legislação. Isso aqui está muito veiculado, tá? A avaliação documental. Se está de acordo com a norma ou não. Basicamente isso. A auditoria de programas tem por objetivo examinar, avaliar e observar a execução de programas e projetos governamentais específicos. Então, um recurso que saiu para determinado programa, ele tem que ser gasto naquele programa, tá? Específico, tá bom? Então, existem diversos programas governamentais, por exemplo, programa Universidade para Todos. O recurso que foi destinado para aquele programa tem que ser executado naquele, de fato, trazer a essência do programa, tá? Então, determinei que tantos bilhões fosse para o ProUni, Programa Universidade para Todos. Esse recurso tem que ser gasto efetivamente para a inclusão dos jovens, adolescentes, tá? Na universidade. Ok? Basicamente isso. A auditoria operacional, nós falamos da fiscalização operacional e a auditoria operacional está no mesmo sentido, tá bom? Então, eu vou estar interrelacionado a órgão e entidade. Sua teoria de abordagem de fatos é de apoio, avaliação do atendimento às normas e apresentação de sugestão para o aperfeiçoamento. Tem o objetivo de avaliar a eficácia dos seus resultados em relação aos recursos materiais, humanos, tecnológicos disponíveis. Também visa avaliar a economicidade. Ih, bagunçou aqui. Então, vou pegar a caneta, que é melhor. Economicidade, a eficiência. Falou disso. Eficácia. Economicidade, eficiência dos controles internos. Basicamente, a gente está falando de auditoria operacional. Ela que vai pegar ali, por exemplo, no órgão de produção, de um determinado ministério, que vai pegar ali as normas daquela produção, como vai se dar aquela produção, vai verificar se todo mundo está trabalhando de acordo com aquele procedimento de execução, de produção daquele determinado produto, daquele determinado serviço. Então, basicamente isso. A auditoria contábil, deixa eu ver aqui se eu consigo marcar, é a técnica utilizada para a coleta de informações no exame dos registros de documentos. É realizada mediante procedimentos específicos relacionados ao controle do patrimônio. É aquilo que eu falei, é ela que vai se debruçar sobre os registros contábeis, sobre a escrituração contábil,
vai verificar se, através de determinados procedimentos específicos, tá? A efetividade daquilo ali, daquele determinado lançamento, o registro pelo valor original. E aí vai entrando aqueles princípios contábeis que a gente estuda lá no início da contabilidade. A auditoria de sistema é aquela auditoria que vai verificar os sistemas corporativos quanto à adequação, privacidade dos dados e informações vindo dos sistemas eletrônicos. Tá? Então, aqui tem a palavra adequação, tem a palavra privacidade, que é bastante interessante, e as informações vindas dos sistemas eletrônicos de processamento de dados. Tá? E, por último, a gente já conversou sobre ela, é a auditoria especial. Tem por objetivo exames de fatos considerados importantes, tá? Vou marcar aqui com a caneta para não embolar aqui com a parte aqui de cima. De caráter extraordinário ou incomum. O incomum qual é? Aquele que está classificado em nenhum outro tipo de auditoria. Então ela cai na forma residual, aqui, ó, na auditoria especial. Não existe um tipo de auditoria própria para determinada coisa. Então, ela é incomum, abre-se a auditoria especial. É realizada para atender determinação do presidente da República, ministros de Estado e por solicitação de outras autoridades. Basicamente isso. E aqui, o nosso autor deixa aqui um resumo para a gente de tudo aquilo que a gente estudou agora, tá? Referente aos tipos de auditoria interna, tá bom? Basicamente essa nossa aula e nós paramos por aqui. Aguardo cada um de vocês numa próxima aula.